seguimento ao nosso Talk com Rosa. O tema de hoje é Mulheres e Gastronomia. A gente tem a felicidade de receber hoje as chefes Bruna Martins, Aline Guedes, Bianca Barbosa e Luana Sabino, para dar seguimento a esse assunto tão maravilhoso. Rosa, a palavra é sua. Obrigada, olá a todas. Primeiro eu quero, falar que eu tenho muito orgulho dessas 4 mulheres incríveis que estão aqui com a gente hoje, Luana, Aline, Bianca e Bruna. São mulheres incríveis que eu tenho muita admiração, conheço o trabalho de cada uma delas e acho elas incríveis. Então, é um prazer estar com vocês aqui hoje, meninas, mulheres incríveis. Então, para a gente começar, vou dar alguns minutos para cada uma de vocês, para começar a contar a trajetória de vocês. A dinâmica vai começar assim. Então, primeiro eu vou passar a palavra para a Bruna, e a gente depois segue. Bruna, bem-vinda. Obrigada, Rosa, Manu e meninas, já conheço vocês, tenho o maior prazer estar aqui com vocês, inclusive adoro todas, admiro demais. Bom, então, gente, a minha trajetória ela é um pouco, talvez, atípica para uma trajetória de um chefe que busque técnica e reconhecimento na cena gastronômica, mas eu acho que ela é muito comum para todas as mulheres, porque a gente sabe que existem algumas pedras no caminho aí. Então, no cenário que eu venho de uma família classe média baixa, eu não tinha tanto como investir em formação internacional. Na época que eu comecei a me interessar por gastronomia, não tinha faculdade ainda. E aí, assim, foi uma coisa muito voltada, muito de aproximar com a minha cultura familiar e minha cultura do meu estado, que é Minas Gerais. Então, assim, eu cresci lidando com essa coisa da regionalidade da cozinha mineira. Então, eu cresci com minha avó cozinhando, com a gente tendo fogão a lenha no sítio. E aí eu acabei trocando assim muitas bonecas por panelas desde muito nova, então eu sempre tive esse interesse. E aí na escola eu vendia tudo quanto é coisa de comida, já vendi brigadeiro, já vendi sanduíche, inclusive juntei muito dinheiro assim de conseguir fazer alguma coisa para além, né, da minha rotina dentro da minha casa, de tipo, comer em algum restaurante ou fazer uma viagem com esse dinheiro que eu ganhava vendendo as coisas. E aí, quando eu fui fazer escola no ensino médio, eu fiz uma faculdade, eu fiz uma escola tipo uma escola técnica, que era de administração, que é o Sebrae. E aí, aqui em BH, a gente é obrigado a fazer um estágio nessas escolas técnicas. Então, eu acabei escolhendo, fazendo um restaurante, que é o Tastevan, que é um restaurante francês, que é super tradicional aqui em Belo Horizonte, super renomado, e foi a minha primeira experiência com cozinha profissional, foi com 15 anos. E aí, daí em diante, eu não parei, fui fazendo vários estágios, e aí, na hora de fazer a faculdade, eu não estava muito segura ainda, que era, eu acho, um dos primeiros anos da faculdade Estácio, que foi a primeira que chegou em Belo Horizonte de gastronomia, e eu acabei cursando música na UFMG, porque eu sempre também, minha família sempre me incentivou muito a ser musicista, né? Eu tenho uma família que tem vários músicos e tal, então eu fui fazer bacharelado em saxofone na UFMG, e aí eu acabei lá mesmo percebendo o tanto que essa coisa do repertório da gastronomia, ela não está só em observar a cena, né? Só os chefes. Eu acho que faz parte da gente criar repertório, a gente, né, se enriquecer culturalmente também. Então, foi muito na faculdade de música que eu fui tomando essa decisão de seguir o rumo da gastronomia. Eu estava já vendendo bastante sanduíche, bastante chá, essas coisas que eu levava para lá para vender. Mas o tempo inteiro, tipo, desenhando um restaurante na minha cabeça, como eu queria que fosse. E aí foi cursando, inclusive, uma matéria que era sobre a música do Milton Nascimento, que eu me aprofundei sobre a cultura do bairro, do meu restaurante, que é o Santa Teresa, que é o Clube da Esquina, que começou lá, né? Eles se reuniram para tocar lá. E aí eu queria muito conciliar essa coisa do ambiente gastronômico ser um ambiente musical ou que tivesse alguma coisa cultural envolvida para as pessoas estarem ali e respirarem também
essa coerência, assim, que eu acho que chega... Nem todo mundo deixa a gente falar sobre isso, sobre gastronomia ser arte ou não, porque é um termo, né, que a gente ainda não está seguro de se apropriar, mas eu acho que tem uma questão nessa história toda que eu acho que os chefes que mais têm sensibilidade com a arte têm uma cozinha mais autoral, sabe? Então foi ali no Santa Teresa que eu, tocando saxofone, chorinho e tal, que eu resolvi montar o meu restaurante, que é a Birosca, e a Birosca completou 10 anos, e a Birosca ela passou por várias fases, inclusive foi onde eu me formei profissionalmente, porque eu não tinha ainda muita experiência e nem muitas escolas. Então, assim, eu cheguei a fazer nesse meio tempo um curso do Senac, também de cozinheiro profissional e tal, mas a Birosca, ela sempre deu muito certo, assim, muito rápido, era um restaurante muito cheio, meio com cara de bar, e aí eu trazia aquela coisa da casa de vó, porque a gente não tinha grana para... eu não tive grana para montar lá. Meu pai me emprestou, tipo, 40, 50 mil reais, eu acho, na época, e eu montei a casa com aquelas cadeirinhas de boteco de abrir e fechar e tal, e fiz uma comida que eu achei que tivesse coerência com o momento que eu estava na gastronomia. Então, não fiquei inventando muita moda, fiz, sei lá, costela, mandioca, essas coisas mais confortáveis, assim. E aí foi vendo o movimento e foi conseguindo, né? Tinha um piano lá, e aí a casa muito cheia e tal, que eu fui também entendendo o meu lugar na gastronomia, assim, para onde que eu queria ir. Tá tudo bem também, quer servir costela, mandioca e, sei lá, comidas mais populares e tal, mas eu fui percebendo que eu tinha muito interesse mesmo em criar um trabalho mais autoral e ter algum tipo de relevância na cena gastronômica, e isso foi me deixando muito mordida de, tipo, ver os homens de Belo Horizonte que tinham começado restaurantes muito no meu ano, assim, no meu, né, junto comigo, e eu fui reparando tanto que eles eram reconhecidos e eu não. Isso foi me instigando muito. E aí, uma das coisas que eu tomei de medida lá, inclusive por uma facilidade de gestão, porque eu era uma menina, foi contratar essas mulheres. E aí eu comecei a ter uma cozinha totalmente feminina na Birosca, e aí eu comecei a entender o tanto que isso era convergente e coerente com a proposta do restaurante. Tipo, era uma comida que vinha de uma relação tradicional. Receitas tradicionais de família. Então, essa coisa do caderninho de receita, da avó, da receita de mãe para a filha e do feminismo, ela foi tomando uma forma muito grande, uma força muito grande na Birosca. Então, eu acabei assumindo isso como uma também para onde que eu queria chegar na gastronomia. E a Birosca, ela atravessou várias fases. Eu tive fase super perdida lá, quando eu realmente achava que para mostrar trabalho eu tinha que mostrar técnica, mostrar, às vezes, uma coisa mais internacional. Então, tipo, ao invés de servir, né, as comidas, as proteínas locais, eu comecei a servir, às vezes, polvo, nhoque, comecei a servir um tanto de coisa que os clientes amavam, mas que eu via que isso, no fundo, não trazia, não enriquecia a minha caminhada, assim, sabe? A amarração da minha história mesmo. E aí eu fui caminhando mesmo quase que para uma reconexão, assim, com as minhas origens, completando esses 10 anos. Então, depois de estudar e criar mais repertório, entender um pouco sobre esse conjunto que é técnica de inspiração, referências e tudo mais, eu voltei para assumir uma comida mais mineira, até por uma questão também de representatividade, porque a gente tem em Minas Gerais uma comida extremamente feminina, né, que é super tradicional as mulheres, acho, serem cozinheiras, acho que quase em todos os estados, mas a comida regional de Minas é tão forte, isso é tão cultural daqui, que não faz sentido. Eu vi que fazia sentido para mim cumprir esse papel de ser uma mulher na gastronomia, fazendo comida mineira. E aí eu tento
tá sempre nesse lugar meio vanguarda, mas ao mesmo tempo autoral, sem ousar a ponto de perder referência, sabe? Então eu faço eu dou uma repaginada em algumas receitas tradicionais, e seja usando insumos tradicionais ou métodos tradicionais, mas eu sempre faço esse high-low, assim, sabe? Que é você misturar uma coisa nova, um olhar novo com o antigo, com essa coisa de Minas Gerais, que é tão importante. E aí acabou que nessa história eu consegui amarrar muito a Birosca. Ela é um restaurante hoje que está fazendo as bodas de fubá, que são 10 anos, né, que a gente está homenageando aí o fubá, e a gente tem um pouco do milho em quase todos os pratos quando a gente faz menu degustação. E o menu tá super redondo, eu estou super satisfeita. E aí, assim, para finalizar, apesar de eu falar muito da Birosca, porque eu acho que foi o meu espaço de formação, na pandemia eu abri um outro restaurante, que é o Florestal, que não tem nada a ver com a Birosca, assim, que é um restaurante de protagonismo vegetal, comida pop do mundo todo, inspirada em comida de rua, e agricultura familiar. Então, é uma coisa muito voltada para essa coisa da política da agricultura familiar e da comida vegetal. Então eu tornei essa coisa menos nichada, assim, vegetal para vegetarianos. Então eu tenho trabalhado em fazer uma comida pop que todo mundo gosta, seja comendo um taco, seja comendo uma couve-flor no espetinho, um noodle com cogumelos e tal. É um restaurante que deu super certo, ficou também amarradinho, e aí já é outro conceito, já é mais plantas e tal. Então eu tenho trabalhado muito isso, em amarrar conceitos, sabe? E o Florestal tá bombando, fez 1 ano agora. E em 2018 eu também fui sócia da Gira, que é meu bar de vinhos aqui em BH, que é um bar de vinhos que a gente tem um protagonismo de pequenos produtores. A gente tem um trabalho dentro do mercado novo, e a gente tem um trabalho bem único, assim, tanto de comunicação quanto também de curadoria de carta, e eu sou sócia fundadora e estou lá até hoje. Assim, a gente acabou de inaugurar a Gira Drinks, que são coquetéis de vinho. Então é isso, são quatro estabelecimentos. E é isso aí. Maravilha. Florestal, para mim, que eu fui da última vez, foi maravilhoso. A comida da Bruna realmente é de um sabor incrível. Obrigada, Bruna. Obrigada, muito legal. Eu que agradeço. Ontem nas Mulheres e Vinho, a gente falou com a Érica, que é uma mulher incrível também. Muito bacana, muito bacana. Maravilhoso, né? Que bom. Obrigada, fico feliz. Obrigada, linda história. Vamos ouvir a Aline agora. Aline, conta pra gente sua trajetória. Bom, primeiro queria dizer que também estou muito honrada de estar aqui entre mulheres tão inspiradoras. Admiro o trabalho de todas também. E Rosa, é um prazer. Também sou uma admiradora. Acho você incrível. Tenho um carinho muito especial, inclusive, também. Bom, a minha história também acho que não é tão comum na gastronomia. Não foi o meu curso de primeira opção, eu não esperava fazer gastronomia, não foi algo que eu tinha planejado quando pensei em fazer faculdade. Mas fazer faculdade nunca foi algo que eu tivesse dúvidas, apesar de que a minha história, ela não é uma história também como uma garota que saiu da periferia de São Paulo, ela tivesse algo que as pessoas esperam que as pessoas que vivem na periferia seja convencional também. Quando a gente mora na periferia, principalmente como pessoas pretas e como mulher, normalmente a gente não espera fazer faculdade. Mas eu digo que eu nunca tive essa dúvida de que eu faria faculdade, porque a minha mãe, ela sempre foi uma mulher que ela sempre foi muito firme nessa questão de me dar essa segurança. Eu só não tinha essa certeza de que faria gastronomia, porque a minha mãe foi cozinheira em casas de família durante muitos e muitos anos da vida dela. Então, na minha cabecinha, ser cozinheira era algo que eu não esperava, porque na minha concepção, se eu fosse cozinheira, eu simplesmente seria uma substituta da minha mãe nessas casas que ela já trabalhava, inclusive. Então, assim, automaticamente, eu imaginava que quando a minha mãe envelhecesse, eu seria aquela pessoa que substituiria ela nessa casa, inclusive, que ela já trabalhava. E aí, assim, muito em resumo, mas que eu acho que é extremamente importante dizer,
as pessoas que pagaram minha faculdade na época que eu fiz gastronomia foram, inclusive, as patroas da minha mãe, nessa época em que ela trabalhava nessa casa de família especificamente. Eu fiz faculdade em uma das faculdades mais renomadas de gastronomia que nós temos. Não foi na Embi Morumbi, infelizmente, na época, inclusive, prestei vestibular, mas eu fiz em uma das faculdades que também é bastante renomada, no interior de São Paulo, mas a muito custo, porque realmente eu tinha essa sensação de que eu acabaria também tendo esse mesmo essa mesma história que a minha mãe tinha, né? Então, para mim era muito complicado, porque eu via esse histórico das mulheres pretas que, na minha época, né, como pessoa trabalhando ali já com cozinha, era algo que eu acabava observando. Bom, eu me formei em gastronomia, eu era a única menina preta da minha turma, obviamente, e foi bastante difícil, porque além do machismo que a Bruna, obviamente, relatou, que as mulheres sofrem, né, nas cozinhas profissionais, eu sofri também o racismo. Isso é bastante complicado, porque isso, obviamente, desmotiva a gente a trabalhar em cozinhas profissionais. Eu escolhi ser professora, hoje eu sou professora universitária, foi uma escolha porque eu sempre gostei de estudar muito. Na faculdade de gastronomia, inclusive, eu tive uma professora que se chamava Magali, que sempre me incentivou muito a estudar mais, porque ela costumava dizer que nos seminários eu acabava me destacando, mas era o único momento que eu falava nessa turma de gastronomia, porque eu sempre me sentia muito acuada, porque se falava muito em viagens, em alimentos que eu nunca tinha provado, em diversas produções que eu nunca tinha nem pensado a respeito, porque realmente não era nada relacionado à minha realidade, mas aquele era o momento que eu acabava realmente me sentindo à vontade para falar, porque as pessoas, elas tinham que me ouvir, obviamente, porque eu estava apresentando um seminário. Então, ela era uma pessoa que acabava me chamando de canto, falando que eu tinha esse impulso de falar mais ali, porque eu me sentia à vontade. E ali eu percebi realmente que eu tinha essa vocação para a docência. Então, eu comecei ali a perceber que tinha alguma coisa diferente e que realmente me estimulava muito. Então, eu comecei a estudar bastante. Trabalhei, sim, em diversas cozinhas profissionais. Trabalhei fora, trabalhei em cozinhas aqui em São Paulo. Sempre foi algo que eu gostei muito, mas a academia sempre me acendeu uma luz diferente, assim, sempre me motivou muito mais a entender outras questões que muitas vezes nas cozinhas profissionais eu não tinha oportunidade, porque é tudo muito rápido, né? A gente acaba muitas vezes perdendo alguns detalhes por conta mesmo dessa rapidez, dessa loucura, da gritaria que a gente sabe que muitos chefes de cozinha, inclusive até hoje, acabam praticando e acham que tem um tom especial que a gente sabe que não é o ideal de se motivar, mas que eles ainda acreditam que é algo legal, né, de se trabalhar, porque de alguma forma eles acreditam que isso faz com que eles se tornem mais especiais do que outros. E aí eu fui para esse campo da academia. Eu sou pesquisadora, eu pesquiso hoje os quilombos remanescentes aqui do estado de São Paulo, e eu enxerguei nos quilombos não só uma forma de eu resgatar a minha própria ancestralidade, obviamente, porque a cozinha quilombola tem se perdido, mas também de eu enxergar na academia, né, uma forma de levar para a sala de aula algo que os alunos de gastronomia eles têm perdido, que é essa essência do que é a gastronomia, né? Na faculdade de gastronomia, a gente tem que ser muito realista, os alunos eles acham que eles vão sair de lá já chefes de cozinha, que eles vão sair já com uma faca em punho e de que eles vão ser donos daquele espaço que é a cozinha profissional. E eles esquecem essa essência que é a gente promover essa alimentação, que é uma alimentação que realmente ela venha a saciar não só essa fome que é fisiológica, mas também essa fome de saber. Então, hoje em dia, dentro das cozinhas, né, das faculdades, eu tento levar isso para eles, tento levar esse conhecimento que muitas vezes vai além dessas aulas práticas, que muitas vezes elas são a reprodução de receitas e que, às vezes, nessa reprodução de receitas, eles não enxergam o que está além ali, né, que fala muito sobre esse ingrediente, ele não ser só esse ingrediente que ele é misturado na panela, mas que ele tem também aspectos culturais, aspectos sociais, aspectos históricos e até aspectos políticos, até como a Bruna comentou. Eu sou mestre em hospitalidade, fiz o meu mestrado na Embi Morumbi também, então hoje eu tenho essa ligação muito
voltada para um ativismo de uma dinâmica antirracista e que preza por essa alimentação, que ela tem essa pesquisa voltada para os quilombos e para as cozinhas brasileiras, e também essa relação hoje com algumas instituições, né, que trabalham essa ligação com os quilombos, e além da questão relacionada às aulas, tenho trabalhado também alguns eventos que acabam promovendo essa fala, né, que é uma fala que entende o alimento para além desse, como eu costumo dizer, mexer os ingredientes todos numa panela e pensar só nesse alimento misturado ali e só naquele prato, como se fosse só aquele alimentar o corpo e não também os outros aspectos relacionados a ele. Maravilha! Linda, linda trajetória, Aline, linda trajetória. Obrigada. Obrigada. Vamos agora escutar quem agora? Vamos de Bianca. Olá, meninas. Olá, alunos. Boa tarde. Eu me chamo Bianca Barbosa. Me ouvem bem? E aí, eu vou começar com uma trajetória que, óbvio que a Bruna tem uma trajetória muito diferente do convencional. A Aline também tem uma trajetória muito diferente do convencional, mas eu acho que poucos têm e terão uma trajetória como a minha. Eu já chego da gastronomia sendo a filha de uma grande chefe de cozinha e mais. Hoje a minha mãe tem o título dado pelo Michelin, não por mim, como rainha da comida popular. Então, assim, é assim que eu entro no mundo da gastronomia, com um peso nas costas diferente, né? Mas com muito amor também. Eu comecei na gastronomia, assim, quase juntinho da minha mãe, mas eu era muito nova e definitivamente, como a Aline, não queria nenhum papo com a cozinha, tentei fugir dela de todas as formas possíveis. Quando eu entrei no curso de gastronomia, eu achava que eu ia entrar no curso de gastronomia para depois fazer administração. E a minha mãe, inteligentemente, ao mesmo tempo que eu entrei na faculdade de gastronomia, no curso técnico, na verdade, ela me colocou para estudar, para estagiar no Claustro Agro. Ou seja, eu trabalhava no restaurante dela, eu estudava na faculdade e ainda fazia estágio no clube. Não tinha como uma imersão dessa profundidade, onde eu só dormia 6 horas por dia e todo o resto era gastronomia na minha história, não me apaixonar. Obviamente, eu não fiz administração, isso virou um MBA anos depois, e a gastronomia virou a história da minha vida, um caso de amor. Eu não sabia, mas a frase que a Kátia Barbosa e o Claustro Agro trocaram na primeira conversa de que eu estava entrando no curso era: manda ela para mim, que dessa forma ela vai se apaixonar. Ou seja, já estavam lá os dois macacos velhos se ligando no potencial. Acabei não agradecendo a Rosa e também quantas mulheres poderosas, que oportunidade, coisa incrível poder trocar com mulheres assim, que eu admiro muito. A Luana, eu conheço pouco, mas a Aline e a Bruna eu posso botar aqui no hall das minhas amigas, né? E a Rosa também conheço já há alguns anos. Tive a sorte não só de estagiar em toda a rede Troagro, não fui para fora estagiar por longa data, mas fui a alguns grandes restaurantes já como convidada. Não posso dizer que entrei na gastronomia de forma custosa, até bastante facilitada, né? Eu conheci o Alex Atala, conheci o Daniel Bolucci, conheci cozinhando para eles num restaurante de comida popular. Então, eles entravam na minha cozinha. Foi diferente, né? Essas tantas amizades da construção. É importante para saber que todo mundo tem sua história, né? O fato de ser filha da Kátia Barbosa não me fez, de forma alguma, virar uma translocada e não querer empreender, e não saber das minhas responsabilidades, de não ter um amor à gastronomia genuíno e de saber exatamente de onde eu vim. Minha mãe veio de uma família humilde, né? Eu sou tataraneta de uma pessoa que foi escravizada e de uma índia que foi laçada da tribo. Então, eu tenho raízes brasileiras profundas. E aí, quando eu estava ouvindo elas, eu até anotei aqui.
Hoje vai ser uma conversa de mulheres na gastronomia, mas pelo que eu tenho notado, a cozinha feminina no Brasil é eminentemente militante. É, de alguma forma, um grande grito falando: nós estamos aqui e nós não estamos aqui na cozinha profissional. Nós não estamos na cozinha doméstica, embora também possa e tenha o seu valor. Mas a gente está aqui para fincar o pé, raízes e o intelecto, afeto também. Quando a Bruna estava falando, eu pensei muito sobre isso, né? A minha relação com meus funcionários é muito. Não, não foi. A Bruna falou e depois a Aline completou. Né? Minha relação com meus funcionários é completamente baseada na segurança emocional e na saúde mental. Então, eu tenho uma relação de muita proximidade, coisa que o próprio empreendedorismo brasileiro, em alguns momentos, fala: seu funcionário não é seu amigo. Pode até não ser meu amigo, alguns deles, mas a grande maioria o é, e eu tenho uma troca gentil, generosa, mas também firme. Porque quando a gente fala de saúde mental e mulheres, muitas vezes as pessoas pensam que nós somos grandes mães. Posso até ser, mas sou firme o suficiente para estabelecer relações de trabalho é, coerentes. Coerentes. Não adianta falar um monte de coisa bonita aqui para vocês e fazer um monte de besteira atrás dos panos. Então, isso é muito importante. Quando eu estava falando sobre comida, sobre a minha trajetória, eu demorei muito para entender. Não sei se eu demorei muito, mas eu demorei muito para falar para as outras pessoas que comida é cultura. E como comida é cultura, eu vendo comida boa, comida bem feita, com técnica, mas eu vendo lifestyle, eu vendo carioquice, eu vendo sorrisos. Eu estou no Rio de Janeiro com 2 bares informais. Eu não entrei para a cozinha fine dining, embora muita gente que esteja vendo, muito provavelmente me conhece só a partir do Iron Chef. Ali eu fui clara de que não é a cozinha que eu faço para mim. Não, não quer dizer que eu não a faça um dia, talvez seja capaz, mas até hoje o que eu trabalho é com comida popular. Eu tenho o Calango, que ele tem um comprometimento maior com as raízes tradicionais, embora tenha ali alguma coisa de inovação. É uma cozinha de fogão, todas as finalizações são feitas na panela. Eu não tenho grandes sofisticações no sentido de tecnologia. E a vendinha, ela se permite mais a brincadeira. É um bar na zona norte do Rio de Janeiro, de bairro que me abrigou a vida inteira, da Tijuca. Então, eu tenho um em Botafogo, tenho um na Tijuca. Trabalhei 15 anos no Aconchego Carioca, restaurante que fez o nome da minha mãe e que ainda existe há 20 anos aqui no Rio de Janeiro. Durante a pandemia, eu empreendi com a Vendinha, focado mais em sustentabilidade. Bruninha foi uma das minhas inspirações para fazer 80% da cozinha da Vendinha ser de mulheres, né? Então, assim, a força feminina está ali. E porque, assim, o Calango são 4 sócios, sendo que 3 são mulheres. Então, eu acredito realmente na nossa potência, na nossa capacidade. A minha cozinha se organiza muito na ousadia dos temperos, né? Não só os temperos frescos, mas uma infinidade de pimenta. Eu sou uma estudiosa das pimentas, dos tipos de pimenta, e eu me permito usar temperos que não são necessariamente brasileiros nas comidas brasileiras. Enfim, já tive algumas experiências fora do Brasil, como eu falei aqui, a maioria das vezes como convidada, mas nem sempre fui só como sous-chefe da minha mãe. Já cozinhei para presidentes da América Latina, na Rio+20, compondo a equipe do Clube Agro, e já viajei para Londres nas Olimpíadas para ser sous-chefe do Rafa Costa e Silva. Então, eu também acabei tendo outras experiências antes de empreender. A gastronomia me levou para vários países. Eu conheci a França por conta do trabalho, eu conheci a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, foi por conta do trabalho, Panamá, fui ao continente africano, fui à Etiópia por conta de trabalho também. Primeira vez que eu fui viajar sozinha, liderando uma cozinha, dividindo com um parceiro, e aí nós fomos fazer uma negociação entre a Embaixada do Brasil e uma companhia aérea. Então, foi uma grande experiência poder conhecer o continente africano.
Enfim, para não me estender mais, estou agradecidíssima de estar aqui e vamos ouvir a Luana. Isso aí, vamos passar a bola para a Dana. Obrigada, Bianca, esse seu sorriso maravilhoso só contagia. Obrigada, obrigada. Oi, gente, tudo bom? Eu sou Luana Sabino, do restaurante Médici. Primeiramente, eu queria agradecer muito a Manu e a Rosa por dar essa oportunidade para a gente. Eu acho que para quem está cursando é muito importante ouvir mulheres, tanto que a Rosa foi a minha maior inspiração desde o primeiro dia, que ela fez uma palestra na Embi Morumbi. Então, eu acho que é muito importante ter isso, escutarem as mulheres, não só ver a gente de longe em cozinha, mas ver que a gente está presente, que é uma coisa humana. Eu acho que todo mundo que falou mostrou muito que a cozinha feminina tem essa cozinha do carinho. Tanto que eu acho que na equipe de todas, pelo que eu percebi, tanto de lidar com os universitários, com os alunos, é uma coisa de mostrar um outro lado da cozinha, mostrar que a gente está um do lado do outro, que dá para se cozinhar com amor, que dá para se cozinhar com carinho, porque a gente já passou por outras cozinhas, vimos que algumas pessoas têm uma outra forma de lidar na cozinha, mas a gente, mulher dentro da cozinha, a gente mostra que se dá para conseguir as coisas, mas de uma forma mais carinhosa, que vai ter o mesmo resultado. E falando sobre mim, mais um toque mais pessoal, eu sou neta de portugueses e baianos. Minha avó era de uma tribo indígena em Remanso, então desde pequena ela sempre me ensinou a andar descalço em casa, come com a mão, sinta as coisas. Então eu sempre tive isso muito enraizado em mim. E do outro lado, português, super europeu, cresci dentro de uma padaria. Então, ao invés de brincar de massinha, eu brincava com pão. Então, eu acho que a gastronomia, eu não sei quando eu comecei a ter interesse da gastronomia, porque isso para mim era uma coisa normal, não era uma profissão, era meu dia a dia, tanto no meu crescimento. Mas quando eu fui para o ensino médio, que era para escolher qual faculdade eu decidi, eu já tinha a convicção que ia ser gastronomia. Só que todos os professores ficavam, gastronomia não é profissão, o que você vai fazer? E entrou tanto na minha cabeça que eu falei, eu quero fazer algo para o próximo. Tanto que quando eu cozinhava com meus avós, que era a parte que eu ficava mais com eles, eu cozinhava para minha família, deixava minha família feliz. Então sempre foi algo que eu via que era um caminho de dar algo para o próximo. Então eu entrei em biomedicina, certeza que eu descobri a cura do câncer. Então eu entrei para descobrir a cura do câncer, para descobrir a cura de tudo, para tentar fazer algo para o próximo. Mas eu vi que não era bem assim, que não era o que eu realmente gostava, que me deixava feliz. Aí, depois de 1 ano e meio de biomedicina, eu entrei na Anhembi Morumbi, que foi onde eu conheci também a Rosa. Mas é muito engraçado, por mais que eu venha de... Faz 6 anos só que eu estou na área, eu vejo que vocês já estão tocando barco no feminismo aí faz tempo, era uma faculdade, um curso que não tinha tanto mulher. E tantas mulheres iam desistindo no tempo e eu não entendia por quê, até entrar dentro de uma cozinha. Eu acho que é um ambiente que a gente não se sente 100% confortável, por causa que os nossos colegas não deixam a gente se sentir. É muito uma coisa de ser grosso, de ser ríspido, de você tem que ser machão, você tem que aguentar o tranco. E era uma coisa que eu achava muito engraçado, tanto que a minha última chefe, Daniela Sopinês, sempre ficou muito chocada comigo, porque toda vez que ela falava comigo, me dava uma bronca, eu falava só ouído e ficava quieta e seguia o barco. E todo mundo lá sempre meio que tronava, ficava nervoso, mas foi porque aqui eu percebi isso, que aqui eu aprendi muito com a culinária brasileira, na cozinha brasileira, que a gente tinha que aguentar o tranco, tanto que foi muito importante na minha saída para estudar, para trabalhar em um restaurante fora do país. Aí, voltando um pouquinho da história, eu trabalhei em poucos restaurantes aqui, só no Tuju e no Arturito. E quando eu estava finalizando, o Ivan, que também é um grande amigo, sempre me falou muito da importância de trabalhar fora, que ele achava que era muito importante, tanto que agora eu não concordo 100% com isso. Eu acho que a nossa cozinha brasileira aqui, os restaurantes têm um nível tanto bom, tanto quanto, mas aí em 2018 eu decidi trabalhar, em 2018, eu decidi jogar meu currículo para todos os restaurantes dos Estados Unidos, e felizmente o único que aceitou foi Cosme, que foi daí que eu descobri o que era a cozinha mexicana, que é o que eu faço hoje em dia. Eu acho muito engraçado, de certa forma, porque eu sempre pensei, vou fazer uma cozinha brasileira, eu vou ser brasileira, eu vou levar essa bandeira, que eu sou cozinha brasileira. E eu tenho um restaurante hoje em dia, o Médici, que ele é mexicano,
mas eu encontrei que a melhor forma de, no meu ver, na minha cozinha, de usar ingredientes brasileiros foi na comida mexicana. Então, isso é uma junção que eu acho também muito linda, essa conexão entre esses dois mundos, porque o nosso ingrediente brasileiro, a gente não precisa só fazer uma cozinha brasileira para mostrar o nosso país. A gente pode usar o ingrediente brasileiro para mostrar também a nossa importância através de outras cozinhas, e a gente está valorizando da mesma forma a nossa terra. Então, o Médici basicamente é isso. Sobre mais minha trajetória, eu acho que eu fui a última a entrar na área da gastronomia entre vocês, que tem uma história mais extensa, mais larga e super inspiradora. Eu acredito também que a gente tem que fazer estágios tanto aqui no Brasil como fora, se a gente tiver oportunidade também, e calma que estou me perdendo, né? Um pouquinho na minha linha de raciocínio, mas acho que é basicamente isso. Sobre o Médici também, eu sou especialista em sommelier de mezcal, a primeira mulher brasileira a ser especialista em sommelier de mezcal. Eu também acho que é uma bandeira que eu gosto muito de levantar, porque não tem nenhum brasileiro sommelier de mezcal, e a primeira pessoa sommelier de mezcal é uma mulher. Então, acho que também é algo que a gente consegue quebrar outros tipos de barreira, e acho que é isso. O meu vai ser mais curtinho. Maravilhoso. E também o mezcal tem um problema de entrar no país, não tem? Ou já está solucionado? A gente já conseguiu uma norma que a gente consegue entrar. O difícil do mezcal é que ele é um custo muito elevado. Então, se ele chegar no Brasil, ele vai chegar num valor muito alto, mais de R$400, que também dificulta as pessoas quererem importar, por ser ainda um destilado que está criando onda nos Estados Unidos, é super famoso. O mezcal aqui no Brasil ele não é tão comum. Então, a nossa dificuldade maior é conseguir esse interesse dos outros no consumo do mezcal. Ele vem do México? Bem, tanto que eu estou aqui no aeroporto, minha mala só tem mezcal. Está chegando do México? Sim, eu vou ir agora para o Brasil. Você está indo aí? Estou aqui. Tá bom, tá bom, ótimo. Obrigada. Bom, gente, maravilhoso. Acho que são, né, quatro trajetórias diferentes, mas, por outro lado, tem todas elas, né? Tem a gastronomia brasileira, a mulher forte por detrás, né? E eu vejo também, assim, acho que se vocês todas mais ou menos aí com as mesmas idades, com as mesmas aspirações. E agora eu queria fazer aquela brincadeira de a gente fazer uma pergunta para outra. Quem quer começar? Alguém tem alguma pergunta? Para a gente não engessar, ficar só eu perguntando. Alguma pergunta? Eu tenho uma. Eu acho que eu queria mais também perguntar para a Bruna, como ela falou que faz 10 anos que ela abriu o primeiro restaurante. Eu queria mais um conselho também, como quem tem só 2 anos um restaurante, de como que foi, como você conseguiu também criar seu espaço 10 anos atrás, fora do eixo Rio-São Paulo, criar seu espacinho lá. Ai, Luana, que honra você fazer essa pergunta. Que é isso, eu acho que, na verdade, é exatamente isso, assim, a gente tem essa impressão que a gastronomia do eixo Rio-São Paulo, ela está ali entregando, né, a grande visibilidade, mas eu acho que quando você realmente avalia o eixo Rio-São Paulo, eles querem ver diversidade, né, tanto que a gente está aqui, né, falando, e você pode ver que as pessoas não são só desse eixo, assim, e inclusive, assim, eu acho que tem uma questão da diversidade cultural muito grande, principalmente São Paulo, por ser um lugar de êxodo rural, assim, tem um pouco de tudo, mas eu acho que quando a gente trabalha nossa gastronomia tradicional e tem um olhar sempre à frente, isso é o grande segredo, assim, inclusive para passar as fases mais loucas, assim, as fases ruins, porque não querendo ser confuso, mas tendo um pouco, a Birosca passou por uma fase que eu estava muito sem saber para que lado que eu ia. O que eu consegui, talvez, me apoiar foi fazer alguns pratos extremamente comerciais que lotavam meu restaurante, as pessoas iam lá para isso,
E aí talvez eu consegui também uma segurança de público para começar a assinar algumas coisas um pouco mais ousadas e autorais, que na verdade não são, mas são só um pouco de um resgate de uma cultura, de uma leitura nova para o regional, e as pessoas começarem a acreditar nessa voz do chefe. Eu acho que o chefe tem um papel muito importante quando ele tem essa coisa de estar trazendo uma comida autoral, regional, como eu vejo você tendo também, esse olhar, da gente estar apresentando, né, para o cliente uma coisa fora da zona de conforto, porque se deixar, as pessoas só querem comer carne e batata, né? Então, realmente, talvez uma das coisas que eu fiz no restaurante foi ter pratos que estão assim, fazendo aniversário de 10 anos, que são super comerciais e super tradicionais para aquele público que é mais engessado. E eu tenho todo um cardápio criativo que eu trabalho e faço a minha assinatura hoje, que eu acho que é onde eu gosto de me ver, mas que aí as pessoas vão se arriscando e vão experimentando, porque não adianta a gente fazer uma comida só para a gente ou para a nossa zona de chefes, né, da cena da gastronomia, reconhecer e falar, nossa, que massa, a Bruna está com a técnica ou ela está com um olhar tão vanguarda, e o cliente não vai e não gosta de comer aquela comida. Então, eu, de fato, tenho esse olhar de equilíbrio entre o comercial e essa coisa mais autoral, sabe? Eu acho que vocês fazem super bem também, mas é uma honra estar dando esse toque. Assim. Sensacional, importantíssimo. E agora, Bruna, quer você fazer uma pergunta para alguém já? Acho que você está no mudo, você está no mudo. Enquanto a Bruna, alguém quer fazer uma pergunta? Pronto, desculpa, dei uma diferente a zona dos Acontece. Vou perguntar para a Bi, assim, na verdade não é nem uma pergunta, assim, é só dar um gostinho de todas essas experiências maravilhosas, porque eu sou super carente, eu sempre falo disso, né, quando eu falo da minha trajetória, que a minha formação foi muito solitária, que inclusive o lance de ser mulher, de ser sozinha, você não consegue, inclusive, acesso, você liga... Você quer aprender alguma coisa nova? Eu não tinha feito faculdade, não tinha feito uma coisa, e aí eu tinha que meio que olhar na internet, livros e tal, uma coisa muito autodidata, e eu não tinha esse espaço de conhecer e de fazer trocas. Aqui em Minas foi muito pouco, eu troquei muito pouco. Hoje, às vezes, eu ligo para alguns colegas, como é que você faz isso e tal? Então, é só um gostinho dessa oportunidade que, assim, eu gostaria muito de ter vivido, que é trabalhar com grandes chefes e etc. E se isso realmente talvez faça muita diferença. Olha, e eu contestei, e eu sou prova disso, porque eu fui a primeira vez, não foi, Bi? Foi a primeira vez da sua mãe na Europa, né? Foi comigo, né? E a gente foi juntos no... Oi. Congelou. Congelou a mim? Eu? Voltou? Acho que foi a Bia. Ah, tá. Foi a primeira vez da Kátia, a gente foi juntas para a Inglaterra, não foi? Foi aquela vez, foi a primeira vez, não foi, Bianca? E a gente foi no restaurante do Daniel Boulou, e o Daniel Boulou é louco pela Kátia Barbosa, alucinado. Quando ele veio ao Rio, quis ir ao Cacheiro Carioca, a gente foi juntos. Então, eu imagino o carinho que o Daniel Boulou tem pela Bianca, porque eu fui prova viva disso. Mas será que a gente congelou a Bianca? Eu acho que a conexão dela caiu, daqui a um minutinho ou outro ela vai voltar. Tá, então vamos fazer uma... Inclusive, isso tem super a ver, Rosa, desculpa, mas com o que a Luana perguntou e com a pergunta que eu fiz para a Bianca, porque, por exemplo, o fato de estar fora do eixo, a primeira vez que eu recebi um chefe internacional no restaurante, tirando que o Antônio Bourdain foi a Birossa, tá? Tem esse recorte. Eu lembro disso. Mas, tirando isso, a primeira vez que chefes internacionais ou outros chefes de cozinha estão começando a ter contato com a minha gastronomia, não tem 1 ano e meio. Né? Eu comecei a ter assessoria de imprensa, a Maria Vargas começou a trabalhar comigo, e eu também saí do Mestre do Sabor, tive mais visibilidade, comecei a receber gente. Senão eu ia ser aquela pessoa que está fazendo um trabalho massa, mas para ser vista, está ali no bairrinho do Santa Teresa de BH, que não é nem o eixo polo gastronômico de Belo Horizonte. As pessoas não atravessam, às vezes, da Zona Sul para vir aqui. Faz uma diferença grande. Bianca tá ainda conectando. Vamos esperar um pouquinho.
Agora, a Aline quer fazer uma pergunta? Eu quero fazer para a Luana, não sei se ela está me ouvindo. Então, Tá. Tá me ouvindo. Então, Luana, como eu falei, eu sou professora lá na Embi Voltei. Morumbi. Vocês estão me vendo? Voltou. A Não, gente a gente está está te só te ouvindo. ouvindo, mas ainda não estamos te vendo, não, Lia. A gente vai escutando, vamos falando com a Luana e a Aline, enquanto você vai tentando conectar, Bianca, tá bom? Pode ir, Aline, faz sua pergunta para a Luana. Uhum. E aí, o que acontece? A gente tem os alunos, né, no geral, mas eu vou falar especificamente da questão das alunas, né? Obviamente, elas buscam estágios, e a gente está falando de estágios, e estágio, obviamente, é muito importante nessa fase, nesse período. E eu queria saber de você, né, visto que você foi aluna, que você passou por esse período, o que você tem feito hoje? Eu não sei se você já recepciona estagiários ou estagiárias, o que você tem feito hoje com relação a esse acolhimento quanto às estagiárias? Se você busca hoje ter algum tipo de ação mais específico, já para você fazer com que elas tenham um outro tipo de realidade, né, que seja diferente do que você teve, né, ou do que você sabe que nós, inclusive, na nossa época, nós tivemos, para mudar essa realidade já, né, na gastronomia. sim, não, eu acho que fazer o estágio é uma das coisas mais importantes quando está cursando a faculdade. Acho que é muito um privilégio você poder fazer um estágio. E agora no restaurante a gente procura estagiário, tem o sistema de estagiário, tanto funcionária como estagiária mulher. A gente preza por sair no horário mais cedo. A gente sabe as dificuldades de meio de transporte para ela chegar até a casa dela, sendo dependente do bairro, já depois das 7 horas a mulher já está muito mais exposta. E a gente tem eu sempre brinco com o Médici, a gente sempre procurou contratar primeiro mulheres, negros, trans, e depois o homem branco tradicional. Então, tanto assim, no estágio, a gente foca mais nisso, nessa procura de mulheres, tanto porque a gente é uma cozinha muito leve, alegre, a gente dentro da nossa cozinha não é exposta porque a gente gosta de trabalhar com música, cantando, faz agachamento para esquentar o corpo antes do serviço, alongamento, então a gente tenta que a gente não quiser essa coisa bonita de uma cozinha exposta, porque a gente quer ser uma cozinha alegre. Então, eu gosto muito quando a gente tem estagiária mulher, porque eu quero também repassar isso para elas. E eu acho que uma coisa do estágio que eu não tive oportunidade, foi muito necessário para eu abrir o MEC, foi ter estágio também no salão, não só na cozinha. Então, a gente tem um programa de estágio que a pessoa passa tanto pela parte da cozinha, do salão, vendo o serviço, entender um pouquinho mais sobre vinho também. Quando eu tenho oportunidade para estágio para a cozinha inteira, eu gosto de fazer também o treinamento do mescal, por mais que eu não dei diplomas, mas fazer esse certo modo, um estágio, um aprendizado para as pessoas conhecerem um destilado que eu acho que vai dominar o mundo em breve. Mas eu acho que fazer o estágio, ter estagiárias mulheres, criar esse mercado, porque a gente, querendo ou não, é uma escola. Qualquer restaurante que você recebe alguém, você está ensinando ela como trabalhar e como que se deve fazer. Então, acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem, um trabalho mais importante no restaurante, é criar os estagiários. Perfeito. Muito legal. Bom. Será que a Bianca está escutando a gente? Pode, se você voltou, não tem eu problema. escuto, mas eu não sei voltar. desinterromper o vídeo. Não faz mal. Só sei então, quando eu abro no fundo. Eu vou tentar pela última vez, faz outra. Mas pode ficar assim, fica tranquila. Se você só quiser responder a pergunta... Consegui. Tá ótimo, ó, Foi? perfeito. Era a pergunta da Bruna, não era, Bruna? Tá. Depois de uma falha técnica, vocês estão me ouvindo? Estamos, perfeito, perfeito. Então, é que eu estava com a Bruna. Você chegou a ouvir a pergunta da Bruna, Bianca? Eu ouvi, mas deixa eu ver se eu entendi. É sobre você poder pedir explicações, trocas, informações e ter experiências com outras pessoas, com outros chefes, né? Não é mais ou menos isso? Não era nenhuma pergunta, era assim, para você dar um gostinho para a gente sobre todas as oportunidades que você teve. Eu fiz um comentário que eu tive muita dificuldade com isso, inclusive no meu aprendizado, quando eu queria evoluir alguma coisa, não tinha para quem perguntar, porque eu também não podia sair do restaurante, fazer uma faculdade do nada, tipo, não dava.
Enfim, hoje eu vejo que existem esses caminhos, a gente também não pode só apoiar nessa coisa do viver oportunidades internacionais e coisa é incrível, porque eu tenho um lugar que eu reconheço no meu trabalho, mesmo não tendo passado por isso, mas assim, fale sobre isso, porque a gente gosta de ouvir. Amiga, eu vou ser muito sincera, eu me comparei tanto durante tanto tempo a tanta gente. Quando eu estava começando, a Manu estava começando também. Então, outro dia eu estava mexendo aqui no meu celular, em umas fotos antigas, e eu vi eu, Manu e Bárbara Verzola, há 15 anos atrás, no Recife. Eu falei, caraca, olha onde chegou a Manu, cara, tá no 50 Best, e eu sou das bares, a gente escolheu caminhos diferentes. Mas em algum momento eu me questionei, né? Essa coisa de você... Eu, por exemplo, conheci, passei todo o meu o tempo que eu passei estudando, eu passei dentro da Rede Progru, dentro da minha sala de aula. Hoje, os chefes mais famosinhos aqui do Rio, que é o Bruno Katz e o Pedro, do Colchão Rouge, hoje eles estão super famosos, eles estão na minha sala de aula, entendeu? Então, assim, eu tive grandes experiências, assim, fui chefe do Rafa Costa Silva em Londres, assim, e eu ainda assim ficava pensando, poxa, mas eu não fiz um estágio fora? Eu tive o privilégio do Didier Labé ser o meu preceptor em cozinha. A pessoa que me ensinou a limpar peixe muito antes de eu aprender a praça de peixe na faculdade foi o Didier Labé, que era o chefe executivo e já era meu amigo antes da cozinha. Então, assim, eu demorei para curtir. Eu sentia muito o peso de ter todas essas portas, e sempre achei assim, mas pô, eu não fui lá não sei aonde. Ai, não comi no Andoni. Ai, e assim, mas eu tive grandes outras experiências, sabe? Na inauguração da Gastromotiva, aqui no Rio de Janeiro, no refeitório, eu cozinhei com Roca. Aí ele chega na cozinha, eu chego às 7 horas da manhã, ele chega às 8. Eu falo, chefe, então, o que a gente vai cozinhar? Aí ele ri e fala, a chefe é você. Eu só preciso que você... O Roca está falando para eu dizer o que ele vai fazer. Eu não tive coragem. Eu falei, acho que eu não estou preparada para isso aqui, não. Então, assim, tem mil coisas que eu falo, gente, na hora H, eu, sabe, sei lá, é isso. Eu combinei com o Andoni de ir para o bloco de carnaval. Eu tenho uma foto dele com uma quentinha na testa. Foi diferente as experiências também. Isso aqui eu demorei para entender e levá-las com leveza. Eu demorei para entender que, quando eu fui para Portugal, eu fui para um Avilés, e aí a gente estava como convidada, abrindo um pop-up de 3 meses. Eu fui tensa, eu fui estressada do que a gente vai provar, o que a gente precisa entregar para o mundo. E, assim, não é diferente da minha mãe quando ela foi para a TV, por exemplo. Ela foi com um monte de autocrítica, um complexo de... como é que é o nome do termo? Síndrome da impostora. A gente tem muito disso, né? Eu confesso que eu demorei para aproveitar as facilidades. Todas temos. Pois Todas. é, e eu demorei muito para aproveitar a possibilidade de ter tido facilidade. E aí as pessoas falam assim, mas é muito difícil cozinhar com a sua mãe. Não era nada difícil. Minha mãe não é uma pessoa... Assim, minha mãe é uma pessoa relativamente estressada, dá para olhar do jeito dela, mas assim, conviver com a minha mãe é muito fácil. É só fazer o que ela quer. E hoje em dia, a tecnologia já permite, já tem a ficha técnica, já tem tudo organizado. Tem muito que ela te explicar, tá lá, entendeu? Tem liderança, tem... Eu confesso que assim, a gente precisa aprender a ser mais leve. Quanto mulheres mesmo, quanto a se... Você com um restaurante de 10 anos, onde você está, você acabou de fazer uma campanha junto com a minha mãe, de igual para igual, e eu tenho certeza que, no fundo, aí você está ali pensando em qual era o passo que você devia ter dado. Sendo que, assim, você é uma diversão para mim, você é uma pessoa que eu admiro, pessoalmente. Obrigada, amiga. Então, assim, eu dou esse gostinho, falando assim, eu estava muito mais travada, querendo mostrar que eu tinha tanta competência quanto os meninos,
do que falando assim, pô, que legal. Eu apareci no filme do Máximo Bottura, entendeu? 8 anos atrás na Netflix. Eu nem lembrava, eu estava tão preocupada naquele dia de cozinhar que eu não vi nem a câmera, não via. As pessoas, quando lançou no Brasil, as pessoas, caraca, eu te vi num filme gringo. Eu esqueci, eu autorizei, assinei o termo de autorização de imagem, mas eu queria Se dizer que eu fosse para estava eu ter conseguindo esse cozinhar. tipo de neura, Bianca, eu nem respirava, porque eu nem vi, isso não passou perto do meu radar, entendeu? Essas suas crises. Cada um constrói as suas, né? Eu tenho outras 1000. Se for para a gente falar Pois de é. todos os nossos complexos aqui, a gente fica mais 1 hora na live, é foda, viu? Mas aí, agora Bom, eu confesso que eu adoro tudo, assim. Foi quando eu cheguei no Iron Chef, eu não sabia que era a Rosa e não sabia que era o Lohan. Não fazia nenhuma ideia. E, para minha grata surpresa, eu não sabia que a pessoa escalada para me jurar era o Alex Atala. Eu confesso que eu estava desesperada. Assim, eu não sei te explicar o nervoso que eu tinha naquele dia. Eu chorei várias vezes. Mas eu confesso que quando eu passei para ir reconhecer a cozinha, que eu vi Alex, quando eu cheguei ali na gravação, eu vi que era a Rosa Lohan, eu falei assim, cara, ele já me conhece há alguns anos. Pelo menos ser esculachada, eu não vou ser. Olha o medo, que insano, de ser esculachada, era o medo que eu tinha. 15 anos de carreira, 15 anos de cozinha, eu tinha medo de ser esculachada. E aí depois, quando eu vi, no dia que eu vi o Alex Atala, eu falei, cara, graças a Deus, eu não vou ser humilhada. E aí eu juro que eu fui cozinhar. Ele pirou com a sua comida, foi incrível, assim, tava maravilhoso. Rosa, o Alex, depois. A gente só sabe essas coisas depois, né? Porque todo mundo é muito gentil, muito generoso, e também, enfim, não precisa expor, mas assim, o Alex ligou para minha mãe para falar, cara, a Bianca está numa maturidade gastronômica incrível, parabéns. Só que ele falou para ela, eu só soube quando cheguei no Rio, entendeu? Mas assim, é isso, é muito importante. Hoje eu já passo mais curtindo, entendeu? Eu brinco mais, assim, eu tenho. A leveza, eu aproveito né? qualquer. Eu tenho muito mais leveza. Eu passei pela linha. A primeira vez eu já era amiga dela de grupo de WhatsApp, já era amiga dela de grupo de militância, já era amiga dela online. Eu passei por ela, eu tratei num prêmio de gastronomia preta, parecia que era minha amiga Ana, eu já cheguei abraçando, dando beijo, falando mil coisas. Ela podia ter pensado, louca, mas assim, eu já estava, entendeu? Querida, vem aqui que eu quero ter um papo para bater com você. Hoje eu consigo, enfim, Maravilha. surfar melhor essa onda. Bom, meninas, mulheres maravilhosas, obrigada. Acho que agora a gente está meio já, infelizmente, a gente vai ficar horas aqui, mas eu acho que também acho que a gente perdeu a Luana, que estava no aeroporto, acho que ela teve que embarcar, mas eu acho que agora que a gente só terminar essa rodada, eu queria que cada uma rapidamente assim pensasse num conselho, numa frase, alguma coisa que gostaria de falar para um estudante ou para um jovem cozinheiro, assim, o que seu conselho, de fato, assim, o que seria? Vamos lá, vamos começar com Bruna, vamos lá. Gente, então, queridos alunos, eu sou uma pessoa que sou muito repetitiva com a palavra coerência, então é uma palavra que eu uso muito quando eu vou falar de gastronomia dos meus negócios, então, assim, eu sou menos ostensiva possível, até porque eu nunca tive dinheiro para ostentar, então, assim, eu acho que na hora de pensar o conceito do prato, do restaurante, do menu, do mobiliário, tudo tem que ser harmônico, sabe? Por mais simples que seja. Então, eu acho que ter coerência é fundamental para você ter um sucesso e ter um trabalho aí que a gente veja alguma maturidade. Maravilha. Aline, que deve estar muitos conselhos, porque ela está sempre com os meninos. Eu, na verdade, vou falar o que eu sempre falo para os alunos. Eu sempre falo para eles que eu falo o que eu queria que tivessem me dito há quase 20 anos atrás, que é calma, porque eles precisam ter calma, e calma em todas as etapas do processo, porque é sempre muito desesperador, né? Eles têm muita pressa para tudo, e precisa ter calma e aproveitar todas as etapas do processo, porque só assim eles vão entender
todas essas etapas e lá na frente eles vão chegar entendendo como que eles vão alcançar esse lugar que eles acham que é o lugar de sucesso e que não é igual para todos. Cada um vai entender que o sucesso para cada um vai ser diferente, porque não precisa ser igual para todos. Eu acho que é isso. Maravilha. E nossa querida Bianca? Então, eu, na verdade, vou mais para o lúdico, para a ludicidade, para puxar a galera, né, para sonhar. Eu não sei quem é que fala essa frase não é minha, mas você é o maior representante na Terra do seu sonho. É você que vai construir o seu sonho. Então, pode ter um chefe mala, pode ter, sim, uma situação de abuso, a gente vai criticar, a gente vai fazer barulho. É verdade que são 12, 14 horas de trabalho em pé. É verdade que tem muitas coisas que nem sempre saem do nosso jeito. Às vezes a gente está exausto, às vezes a gente está triste. Tem o direito de fazer, de ficar. Mas mais que tudo isso, você precisa estar atento e persistente ao que você, como adulto, escolheu para você. Então, se você sonha realmente com essa carreira, se você sonha em ser como a gente, se você sonha ser outro status que não o nosso, você precisa saber que só você é capaz de construir o seu caminho. Ninguém vai construir para você. Nem eu sendo filha de quem eu sou. Eu mesmo consigo construir o meu caminho. Senão eu seria eternamente a filha da Cátia Barbosa. Então, persistam, sejam atentos e cheguem onde vocês querem. Num dia entra lá nas nossas redes sociais e fala, foi importante aquele papo de mulheres há 5 anos atrás. Vai nas nossas redes sociais e fala sobre as suas conquistas, sobre as suas vitórias, que a gente tem certeza que todo mundo aqui vai querer ouvir. Maravilhoso. Maravilhoso, me emocionei aqui. Luana, não sei se você está escutando a gente está, se você tiver, fala um oi para a gente. Eu tô. Tá me ouvindo? Então, a gente só está terminando com um conselho breve para os meninos, para as meninas, para os jovens cozinheiros ou para os estudantes. Se você, para terminar, seria o seu conselho. É que eu não estou conseguindo abrir. Não faz mal, pode só falar. Eu saí correndo que eu estava perdendo meu avião. Eu imaginei. Mas eu acho que é muito o que eu acabei de escutar, o que a Bianca falou, de que acho que é acreditar no que você vai fazer, confiar em você. E a gente, querendo ou não, está dando nosso relato, mas não é para se inspirar na gente. A gente teve nosso caminho, a gente cruzou nosso caminho, fez a nossa história, mas eu sempre tive muito medo, tanto que a Sofia do Estadão conversou comigo uma vez e me fez uma pergunta. Como você se sente sendo uma das mulheres mais jovens no FitBest com 26 anos? Aí me deu um vídeo, eu falei, eu tive que ter muito psicológico, então não é uma coisa que eu quero que ninguém se inspire. Eu tive essa trajetória, que eu realmente gosto muito, eu sou muito feliz do caminho que eu cruzei, mas eu acho que cada um vai cruzar a sua história, vai criar o seu caminho. Então, eu acho que é basicamente também, complementando o que a Bianca falou, de criar o seu caminho, independente do que aconteceu, você fazer o que você realmente acredita. Eu acho que a cozinha, no final das contas, é amor também. Beleza, muito obrigada. Bom, a gente poderia ficar aqui horas, mas chegou o nosso final, mas vamos é o começo, é só o primeiro, acho que a gente faz outros. Muito obrigada mesmo de coração, acho que isso é importantíssimo que a gente está fazendo. E a Bruna chorando, é isso aí, é isso que é importante, a gente se emocionar, a gente estar juntas. E obrigada, vocês, como disse, são uma grande inspiração. Tchau, obrigada. gente. Obrigada, foi uma honra. Bom dia a todas, obrigada. Beijo, Melina. Obrigada. Tchau, Aline, Vamos nos encontrar mais.